era só o que me faltava agora, um bicho voando aqui. Não contente, pelo visto que eu tenho um vídeo feito em 2 dias, esse foi feito em 3. Então vai ficar, ó, infelizmente não tem mais, mas tinha um hematoma gigantesco aqui, quer dizer, finalmente, porque ficou assim quase um mês. Eu gostava da aparência dele, com certeza você ia querer saber o motivo desse hematoma, uma injeção. Ai, ai. Sem mais delongas, tracoplastia. Como o próprio nome diz, é uma cirurgia plástica, sim, eu acho, né? Plastia. E nem toda cirurgia plástica é uma cirurgia estética, como essa. Não foi estética mesmo, como dá pra perceber, não sei se dá pra ver daí, nessa câmera. Com certeza não é estética. No meu caso, foi para fechar a traqueostomia. A traqueostomia é uma cirurgia para respirar por um cano. Eu não sei direito, eu acho que vai um cano até o pescoço, mais grosso, depois um cano mais fino, para pegar mais fina, do pescoço para a traqueia, para dentro, mais ou menos isso. Que quando você é descanulado, fica um buraco de cerca de meio centímetro e ele se fecha normalmente em cerca de uma semana, que foi meu caso. E eu não fiz essa cirurgia antes porque me dava a esperança de que ele ia se fechar, de que estava com aparência de que ia se fechar, de que em alguns casos demorava mais. Eu tirei esse cano em março de 2022 e fiz essa cirurgia só em maio de 2023. Um senhor que se achava o gênio da medicina. Ele falava assim para os outros médicos: vocês vão ter uma aula de medicina comigo. Adorava, né? Dava para ver na cara dos outros médicos que eles adoravam. Ele já tinha dado sinais. Ele tinha dado, por exemplo, o sinal da obsessão no lado político dele. Inclusive, ninguém explica Deus. Eu prefiro acreditar que existe propósito, sabe? Que, sei lá, eu tinha que fazer essa cirurgia com ele. Me recuso a aceitar que tanta merda acontece na minha vida, porque simplesmente acontece. E eu sou classe média baixa, né? E meu pai é mineiro. Então, eu acho que por isso que meu sotaque não é tão bossificado assim. Nomes aleatórios aqui, mas tipo, Pedro, Henrique, com R, assim. Ele falava desse jeito. Porque, além de imoquense, ele era idoso. A saga da minha tracoplastia começou que eu teria que fazer um jejum de 8 horas, que acabou sendo de quase 24. E na sala de espera da cirurgia aconteceram umas coisas engraçadas. Por exemplo, tinha um cara lá que saiu da sala de cirurgia mancando, esmurrando as paredes, porque ele queria ir embora e não queriam deixar ele embora. Aí ele falou assim: eu tenho primo que trabalha. Disse assim: pronto, adeus. Aí ele falou assim: eu tenho primo que trabalha como médico e eu sei do protocolo. Não sei o que estavam fazendo contra ele, além de que estavam fazendo ele esperar por horas. Mas era o que? Meio-dia? Ele estava lá desde as 8 da manhã, que nem eu. Então, não tantas horas assim. Tinha também uma mulher que fofocava, cochichava assim com alguém da imaginação dela, e tinha um enfermeiro que passava fazendo perguntas para os pacientes. Aí ele perguntou a idade dela. Quantos anos a senhora tem? Aí ela falou 25. E aí ele perguntou assim pra ela: 25? Posso estar enganada, mas ela parecia ter 45
anos, na verdade. Mas sem zoeira. Eu imagino que na cabeça dela, ela devesse achar que ela tinha 25 anos ainda. Plot twist, ela tinha 25 anos mesmo. Já escurecendo, aí eu fui levada para a sala de cirurgia. Sala essa que estava repleta de homens. Nada contra. Porém, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu estava só de camisola e aquele médico, filho da falou assim pra mim que eu teria que tirar a camisola também. Ai, criticada. Independente, mano. E aí, ele tinha me falado, não, você vai tomar só anestesia local para fazer essa cirurgia e vai ser com uma agulha tão fina que você nem vai sentir. Mas na hora, ele me falou assim, não, você vai ter que ser sedada. Eu morrendo já de fome, falei assim, tá, termina logo isso. Aí chegou o anestesista. Eu não gostei, porque eu não gosto nem uma injeção. Ele falava, picadinha, antes das injeções. Aí quando ele viu meu sofrimento, depois de tomar muita injeção, ele passou a falar picada, ao invés de picadinha. Eu pensava assim, picadinha? Só se for necessário. Ele sentado já do seu lado, esse médico que se achava teve a brilhante ideia de fazer a dissecção. Eu acho que é dissecção que se fala dissecação da minha safena. Ele falou assim, posso fazer a dissecção da safena dela então. Aí esse anestesista falou assim, finalmente. Esse médico depois, ele falou que o anestesista tinha falado assim pra ele, ai, por favor, pelo amor de Deus, faz esse procedimento. Mentira. A dissecação da safena era para injetar o sedativo por ela, porque não conseguiu achar uma veia no meu corpo para injetar pela pele mesmo. Enquanto isso, um outro médico, bem a pessoa bem mais jovem, que o estava já fazendo a minha tracoplastia com anestesia local. Sob as ordens do gênio. E esse médico mais jovem tinha um sotaque espanhol e eu julguei que fosse médico cubano. Mas depois eu pensei, se fosse cubano? Aí o anestesista falou assim pra mim, agora você vai dormir. Aí eu pensei, cadê o sono? E aí, no meio do procedimento da dissecação da minha safena, eu comecei a sentir dor, tanto na minha perna quanto no meu pescoço. E falei para esse médico, eu tô sentindo dor. E aí, ele apertou a minha perna, que estava doendo, e me perguntou, aqui que tá doendo? Aí eu falei, sim, obrigada, sim. E esse médico que estava fazendo a minha traqueoplastia falou assim pra mim, a gente já tá acabando. A gente já tá acabando. Ou seja, eu teria que suportar a dor pelo restante de tempo. E a minha traqueoplastia foi assim, na base da anestesia local, seguida de dor. Agora eu tenho uma cicatriz a mais da dissecção da minha safena. É a minha 7ª cicatriz, pra me dar sorte. E sobre isso. E assim que bem aqui, e eu percebi que na hora ficou inchado. Aí tinha uma enfermeira, que era a única mulher que tinha na sala, tava perto de mim. E aí eu falei assim pra ela. E aí ela falou, não, não tá. Tá, é coisa da minha imaginação. Essa mão também ficou inchada. E ficou inchado dos lados de cada pé. E esse braço também tá um pouco inchado. Mais uma segurança pra mim, que esse inchaço, na verdade, inchaço realmente, na língua médica, é edema. E o edema
quando você pressiona, fica a marca do seu dedo. Isso acontece no meu pé. Então, eu não posso confirmar que é inchaço, que é edema, né? Minha mãe, delicada como um soco, me falou que já viu mulher idosa com a parte de baixo do braço mais inchada que a de cima. Mas, sem zoeira, eu não acho que seja envelhecimento precoce, porque não que eu quisesse que também tivesse assim, mas o outro braço não tem esse problema. Não faço isso não. E depois de uns dias, esse buraco se abriu novamente. Só que não no músculo. Ele continuou fechado, não estava saindo mais ar pelo meu pescoço, mas assim na pele. E aí surgiu eu achava que era um pedaço do músculo que estava saindo por aquele buraco da minha pele. Depois eu fui no médico e me falou que aquilo era um granuloma. E depois de umas 2 semanas eu tinha que voltar com aquele médico adorável e ele estava sem luva indo para tocar no meu pescoço. Aí eu desesperada inventei que estava doendo, que não era para ele tocar. E ele, irônicozinho, embaixo, falou assim, ai, não pode tocar no pescoço dela. Aí eu pensei assim, com essa mão imunda, não pode mesmo. Não, porque ele não tinha nem aquela mão gelada de médico que sempre lava a mão. E eu via, ele encostava toda hora na calça dele, a calça que ele tinha ido pra rua, que eu tinha visto que ele tinha voltado com ela. Ele fingindo que estava tudo numa boa, marcou uma consulta de retorno para mim só em agosto. Deixei o granuloma lá, fiquei só passando um gel recomendado pelo cão. Em agosto eu voltei lá, corajosa, e ele estava naturalmente muito animado de me ver, né? Tava ansioso para ver a obra-prima dele, né? E porque ele gostava do meu caso. Aí quando ele viu a minha cara fechada, ele fechou a cara também. Aí ele me deu a entender que eu estava desesperada. Eu estava preocupada. 3 meses depois da cirurgia, segundo ele, eu tinha que esperar para os meus 6 para poder chamar a conclusão ruim. Agora faz 9, quase 10 meses desse procedimento e eu continuo com esses problemas. Em agosto mesmo, eu tinha passado com esse médico, eu fui com outro cirurgião de cabeça e pescoço que nem ele, mas muito mais simpático, normal. Ele que me falou que aquilo era um granuloma e que provavelmente eu teria que refazer a tracoplastia. Aí toca a guerreirinha aqui. Ele me passou vários exames. O primeiro, uma tomografia do pescoço. E tinha uma bela luz vermelha acima de mim na máquina de tomografia. Eu fiquei assim, olhando pra ela, né, vidrada. Depois eu li que estava escrito assim do lado dela: radiação laser, não olhe para a luz vermelha. Aí eu fechei o olho assim, louca para abrir de novo e olhar para a luz vermelha, mas me contive. E aí, nesse mês mesmo de agosto, aconteceu o que pareceu um milagre. O granuloma sumiu e o buraco na minha pele se fechou. Não tenho mais que usar curativo aqui. Tô com o pescoço livre, com a minha linda cicatriz. Parece um ânus fechado. Acho que isso sobre a capacete. Sobre o Botox. Fiz a aplicação do Botox, mas também é uma coisa estética. Não foi no rosto, foi para as mãos. O Botox, ele relaxa os músculos. E aí o médico achava que ele poderia me ajudar. Mas é lógico que não me ajudou. Só aconteceu uma coisa, que foi que o meu dedo polegar esquerdo ficou mais lento
Eu tinha que segurar com a outra mão, porque, sei lá, porque não que se tivesse acontecido com isso também. Mas não sei porque o meu polegar direito ficou na mão. E eu também tô com os dedos do pé esquerdo em garra. Eu não gosto desse nome dedos em garra, não só porque ele é ridículo, porque ele não compreende todos os meus problemas pós-AVC relacionados com as mãos. Além de eu estar com os dedos assim, muito rígidos, não consigo mais virar a mão para fora. Que nem esse emoji, que parece que está levando uma bandeja. E também não consigo mais fechar a mão, fechar em formato de porrada. Eu tenho essas lindas covinhas agora. Então, esse médico, ele aplicou nos meus braços, nas mãos, 3 injeções de botox em cada braço. E o pé esquerdo, que também tá com esse problema, ele aplicou 2 injeções de botox. Uma na minha batata da perna, que tudo bem, eu não senti nada. E uma na sola do pé. Ele tinha me falado que doeria muito. Não, vou deixar pra casa mesmo. Não, mas a gente já tem as doses de botox aqui preparadas. Tá? Aí ele me deu essas injeções. Na verdade, essa injeção na sola do pé não doeu tanto assim. Eu falei pra ele que eu achava que esse problema não ia se resolver naturalmente. Que eu achava que não era um problema só cerebral, que era um problema nas mãos. Porque quando eu tento dobrar a mão, parece que vai quebrar. Falei isso pra ele, parece que vai quebrar. Aí ele falou assim, quebrar não, né? Arrebentar. Aí eu pensei assim, querido, mas eu só ri e falei assim, não. O procedimento de injeção de botox se chama bloqueio neuroquímico. Ele é provido gratuitamente pelo governo. É o mínimo. Eu não queria mais mostrar meu pé, porque eu não quis acreditar no provável motivo para o meu vídeo mostrando a minha sandália nova ter tido quase 600 visualizações. Mas, vamos mostrar rapidinho, peraí. Ai, não aguento mais esse calor do baralho.